Os jovens ficaram alojados num apartamento no Montijo, um apartamento grande, portanto, com 4 quartos, portanto, era um apartamento grande, social. Todos eles são diferentes, mas entre os 4, tirando o Falado, há uma grande cumplicidade. O Falado não sempre se distanciou do grupo. O Falado completamente distinto dos outros 4, completamente. O Falado das coisas tinham de ser à maneira dele. Porque se extraviasse da forma dele pensar, havia logo guerra entre eles todos. Era um miúdo que tinha uma preocupação quase excessiva com a imagem e era um motivo grande de revolta quando a Fundação não lhe permitia manter então aquela imagem, porque ele não podia estar a ir sempre ao cabeleireiro ou ao barbeiro, mas não lhe era dado não era dado muita importância a essa necessidade que ele tinha. Se é errado ou não é discutível, não é? Pronto, cada um tem as suas necessidades. Quando se trabalha com uma população desta natureza e com estas características, a primeira intervenção que se deve desenvolver passa pela estabilização emocional e comportamental. É compreender as histórias de vida, os traumas, o passado destes jovens que marcam o seu presente, porque estes jovens vêm de realidades diferentes. Os jovens que estão em situação de institucionalização têm as suas próprias vivências pessoais, os seus traumas, as suas histórias de vida num cenário e numa realidade completamente diferente da dos jovens que a Fundação COI acolheu com este estatuto de jovens refugiados não acompanhados. Os psicólogos à partida deveriam saber e ao formular um programa de integração destes jovens deveriam ter em conta todas estas dimensões. A integração pelos pares nunca a abandonámos porque eu continuo a acreditar nela e continuávamos todos a acreditar nela. Toda a gente com os pares é mais fácil as coisas funcionarem. Portanto, as coisas tinham que ser feitas assim, adaptando quando conhecemos o perfil de cada um. Neste caso concreto, a educação pelos pares não resultou porque não foram levadas em conta as dimensões que têm que constar num programa desta natureza. O facto da idade ser diferente, o facto da cultura ser outra, o facto da realidade ser outra, não havia laços de ligação que fizesse com que este programa de educação pelos pares funcionasse. Estavam completamente desajustados culturalmente, sentiam necessidade de estar mais próximos, por exemplo, da religião, que não estavam, não tinham ligação nenhuma à mesquita e eles notavam-se que se sentiam a falta disso. Sentimos logo que eles tinham uma grande necessidade de estar mais perto dos deuses, de estarem mais perto da raiz cultural deles, neste caso a religião. Fundação COI, não através do Dr. Fábio, teve-se a borrifar para os miúdos. Simplesmente a borrifar para os miúdos. Em todos os aspectos. Em termos de bens essenciais, leite, iogurtes, pão. O pão era à conta, eram 5, eles eram 5 miúdos, uma carcaça para cada um. Leite era à medida, ou seja, a maior parte das vezes não havia leite. Eu e algumas colegas chegámos a comprar e a levar algumas vezes. Iogurtes não podia ser, porque eles comiam muitos iogurtes, tinham de ser racionados. Um bocadinho difícil racionar iogurtes e leite com miúdos de 15, 16 anos. Nós fazíamos as requisições a pedir os bens alimentares e estavam 3 semanas sem mandarem nada. Quando os bens tinham de ser repostos todas as semanas, mas não eram. Chegaram-se a estar 3 e 4 semanas sem serem repostos. Há um sistema de gestão montado, certificado. A instituição é certificada pelo nível A da Segurança Social. Ora, não há hipótese de haver falta de comida. Nem a administração interfere isso. São os próprios coordenadores e técnicos ou auxiliares que são encarregados desse trabalho que fazem as requisições em 2 tipos. Requisição diária, que é a alimentação confeccionada, e alimentação
não confeccionada que suporta o pequeno almoço, o lanche e a ceia. Não. Portanto, isso vai à semana, não pode faltar. Só se comerem tudo no dia em que chega. E posso lhe dizer que em todo o lado sobra. Em todas as casas, o que é requisitado e a empresa manda, sobra. Nem chegam a gastar tudo. E para eles, muitas dessas sobras das casas iam para eles. Os meninos estavam revoltados porque não tinham roupa para vestir. Num dos dias eles chegaram ali e negaram ir para a escola, não foram para a escola, porque já andavam com a mesma roupa, sendo essa roupa lavada à noite, sem secar, e no outro dia traziam novamente, já há 3 ou 4 dias, então eles não iam para a escola porque não tinham roupa. Eu chegava a passar lá na rua onde eles estavam sentados cá fora no jardim, a procurar a net para ter internet e para estarem a ver alguma coisa de lá, do país deles, porque eles não tinham nada em casa que pudessem ver. Não tinham internet, não podiam ter nada, eles não tinham nada. O Dr. Fábio teve sempre muito medo deles, muito medo deles. O Dr. Fábio nunca apareceu lá num apartamento sozinho. Ultimamente, as vezes que apareceu lá era sempre com as autoridades. Tinha muito medo dos miúdos, porque eles já estavam fartos de ter os miúdos. A Fundação chegou a um ponto e houve reuniões onde eu estive e ouvi claramente que estou farto destes gajos, estou farto destes gajos, estou farto destes gajos. E as coisas descambaram quando eles, de facto, se desentenderam mesmo de forma grave e que nós vimos que aquilo já não havia reconciliação possível. Havia uma organização entre eles, no grupo, gerida, como é óbvio, pelos técnicos, que cada dia ia buscar a refeição. E o Falato chegou ao dia dele, não quis ir buscar a refeição. E o mais velho foi ele buscar a refeição. E aquilo funciona um bocado à cultura deles, chegou, deitou a refeição do outro fora. Pronto. Quando chegou a hora do outro, enfim, queria comer a sua refeição, não quis ir buscar, mas queria comer a refeição, estava no balde do lixo. E foi aí que houve um desentendimento, houve as facas, que nós tínhamos retirado lá as facas, e as facas só entravam quando a comida fazia falta. Portanto, e no outro dia foi tudo relatado por escrito, e eu fui ao tribunal dizer que tinham que tomar uma decisão rápida. Foi uma decisão do Tribunal de Setúbal, e nós não participámos nela, portanto foi a Polícia de Segurança Pública, ou penso que foi Segurança Pública, e a equipa da EMAT de Setúbal, porque nós não participámos em nada desse processo. Os miúdos eram números, eram fama. As coisas correram mal e eles quiseram se descartar deles. Foi o que eu subentendi e o que aconteceu. Eles saíram de lá porque, assim, a determinada altura, como eu disse, faltavam-lhes bens essenciais e, em frente ao apartamento onde eles estavam, havia portanto, uns centros de apoio da Segurança Social, da Câmara do Montijo, onde estavam os centros sociais. E eles foram fazer tudo. Sei que esse departamento entrou em contato com a Segurança Social de Setúbal e que ajustou os meios e as assistentes sociais foram ao apartamento sem a Fundação saber e constatar que realmente o que os meninos estavam a dizer era verdade. Os meninos não tinham comida. A única comida que eles tinham era o que eles iam buscar a Santa Casa da Misericórdia do Montijo. E a Segurança Social depois arranjou forma de os retirar de lá. Primeiro foi o Falato e depois foram os outros 4. Falar por outros motivos. Os outros ficaram juntos. Chegámos a um ponto que não estávamos saturados, não podíamos era continuar a desorganizar um setor da instituição, não é? Porque foi várias pessoas, mesmo aqui dentro, eles vinham para aqui e faziam distúrbios aqui dentro, e portanto nós tínhamos que tomar medidas, e a medida mais racional e sem repressões nenhumas, pôr à consideração da Segurança Social, foi o que fizemos, e do Tribunal para acharem uma melhor forma deles continuarem a ser integrados em Portugal. Eu nunca senti que da parte da Fundação houvesse algum esforço ou alguma tentativa de
Acho que houve mais a intenção de os isolarem da própria cultura do que promoverem a integração deles dentro do nosso país, junto com pessoas que tivessem a mesma cultura que eles. Apesar de tudo, foi um balanço positivo. Muita aprendizagem para a instituição. Só que isto não correu bem e eu, entretanto, não sei como é que ficou, porque efetivamente foram pioneiros, mas não correu bem. Isto foi tudo muito abafado, portanto, vamos ver se agora alguém se vai lembrar de falar nesta situação, porque mais ninguém ouviu falar já nos miúdos. Morreu ali, desapareceram do mapa, ninguém sabe deles.